Bem, então vamos continuar, né, na avaliação antropométrica, agora então com a parte 23. Hoje, nessa parte 23, nós vamos falar de alguns índices antropométricos que foram propostos como medidas alternativas para o famoso e muito utilizado IMC. Então, o primeiro deles é chamado de Índice de Adiposidade Corporal, IAC. É um índice novo, mas ainda precisa ser muito testado em algumas populações. Por quê? Porque o estudo original dele foi realizado com mexicanos e afro-americanos. Então, para esses, a gente já viu, né? Os pesquisadores viram que deu certo, mas temos que replicar esse estudo para ver se eles também se encaixam, né, para outras populações. Então, como que é o cálculo do IAC? Temos a circunferência do quadril em centímetros, dividido pela altura em metros, que multiplica a raiz quadrada da altura em metros, né? Depois que a gente faz essa conta, diminui de 18. A população estudada para a realização desse estudo tinha uma média de 35 anos, tá? No estudo para a criação, né, da fórmula, os autores tiveram voluntários de 18 a 67 anos e no estudo de validação, voluntários de 20 a 50 anos. Esses estudos apresentaram uma maior correlação, né, na verdade esse índice, apresentaram uma maior correlação com gordura corporal medida por densitometria, o DEXA, que é considerado uma medida de padrão ouro, do que o IMC. Então, para essa população estudada, né, mexicanos e afro-americanos, o IAC foi melhor, ele ficou mais próximo de medidas, né, de um padrão ouro do que o IMC. Bem, o IAC é interessante porque ele é uma estimativa direta de gordura corporal em percentual. Então, a gente vai fazer aquela conta e a conta dá o valor em percentual de gordura. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Uma mulher de 1,70 m, circunferência do quadril de 99. Então, jogando na fórmula, nós temos que ela tem aqui 26,7% de percentual de gordura, né? O que, se a gente olha em uma tabelinha, a gente vai ver que esse valor é um valor condizente à gordura moderada. Então, é muito rápido, é um método rápido, fácil de ser utilizado. Aqui, né, eu usei o Bergman, né, para fazer aquela classificação. E aqui eu trouxe um estudo de Godinho, que foi uma aluna nossa de TCC aqui da UFLA, que fez um estudo utilizando adultos de 20 a 29 anos, tá? Então, o que ela verificou? Ela verificou que para homens, tá, o IMC ainda foi melhor do que o IAC para estimar a adiposidade corporal em homens, tá? Agora, nas mulheres jovens, né, mulheres de 20 a 29, o IAC, então, foi melhor preditor para estimar a adiposidade corporal. Tá? Então, mostrando que, olha, às vezes varia com o sexo. Nessa idade de 20 a 29, para mulheres o IAC foi melhor e o IMC foi melhor para os homens. Temos outro método, né, esse bem recente, né, uma tentativa também de um novo índice para utilizar no lugar do IMC, chamada massa gorda relativa, ou RFM. É um método também de estimativa direta de percentual de gordura corporal total em adultos. Ele foi testado em americanos, descendentes de europeus, africanos e mexicanos, tá? Mas, sim, ele deve ser testado em outras etnias. Eles não definiram ponto de corte para a obesidade, tá? E eles mostraram que, utilizando a massa gorda relativa, existiram menos classificação errônea de obesidade do que, né, pelo IMC. Bem, várias equações foram testadas e eles chegaram, então, a essas duas equações. Para homens, 64 menos, abre parênteses, né,
20 que multiplica a altura dividido pela circunferência da cintura em metros. E para mulheres, 76 menos 20 que multiplica a altura dividido pela circunferência da cintura em metros. Né? O resultado é dado diretamente em percentual de gordura corporal total. Temos ainda outro índice, né, chamado de índice de massa gorda, IMG, e índice de massa magra, IMM, que foi criado para tentar determinar a real perda ou ganho de massa magra e de massa gorda. Uma vez que o IMC, ele não consegue mostrar isso para mim. Por exemplo, ele não consegue mostrar quando um obeso que perdeu muito peso e agora está com IMC de normalidade, ele não consegue ver se aquele peso que ele ficou é um peso adequado. Ou seja, será que aquele peso ele tem a quantidade adequada de massa magra e massa gorda? Não se sabe. Né? Só utilizando o IMC não se sabe. Então, eles tentaram fazer esse cálculo, né, de IMG e IMM para tentar ver esses casos e também diferenciar um IMC alto ou elevado, né, que seja músculo daquele que é excesso de gordura. Então, essa foi a intenção por detrás do cálculo do índice de massa magra e do índice de massa gorda. Bem, mas para fazer os cálculos, eu vou precisar ou de um aparelho de bioimpedância ou então do somatório de pregas, né? Não necessariamente 4 pregas, mas do somatório de pregas, tá? Então, eu vou precisar de uma outra etapa antes de eu conseguir fazer os cálculos. E como que eu faço o índice de massa magra? Seria a massa magra daquele meu paciente em quilos dividido pela altura ao quadrado, e o índice de massa gorda é a massa gorda em quilos dividido pela altura ao quadrado. Esse autor, Kelly e colaboradores, ele me deu, né, através do seu estudo, uma classificação para o índice de massa gorda. Então, ele consegue classificar desde déficit grave de massa gorda até a obesidade classe 3, utilizando, então, só a massa gorda daquele meu paciente. Então, aqui eu consigo fazer classificação e aqui eu trabalho exatamente com massa gorda. Porém, eu não tenho esse mesmo estudo, né, me mostrando massa magra. O que eu tenho para massa magra são os percentis, né? Eu tenho percentil de índice de massa magra e percentil de índice de massa gorda, porém, nesse estudo do Schultz, ele não me dá o quê? Pontos de corte. Então, o grande problema, né, da utilização desses índices é a classificação e a interpretação. Né? E aí? Eu tenho, por exemplo, né, uma pessoa que tem um índice de massa magra feminino de 14,7, é o percentil 25. Isso é bom? Isso é ruim? Então, eu não tenho pontos de corte para fazer classificação. Um outro índice, né, que foi proposto para ser utilizado no lugar, né, do IMC é o índice de adiposidade visceral, tá? Por quê? Porque muitas vezes quando a gente usa só a circunferência da cintura para ver, para estimar a gordura visceral, né, na verdade, circunferência da cintura estima excesso de gordura visceral, quando você mede circunferência da cintura, você não distingue de gordura visceral de gordura subcutânea, tá? Então, esse índice foi proposto exatamente para isso, para você ver especificamente gordura visceral, tá? Esse índice, ele mostrou que tem uma maior associação dele com alterações metabólicas, tá? Se comparado com a circunferência da cintura e com o MC. Então, ele foi útil para avaliar o que? Risco cardiometabólico associado, então, à obesidade visceral. Então, aqui a gente tem as fórmulas, é um índice muito interessante, porém, para fazer o cálculo desse índice, eu vou precisar de valores de CC, que é a circunferência da cintura, valores de IMC, né, o índice de massa corporal, valores de triglicerídeos. Então, eu preciso o quê?
essa pessoa tem que ter, ela tem que ter o quê? Exame bioquímico, tá? E valores de HDL, colesterol. Então, é um índice muito interessante, porém, ele precisa de alguns exames, né? Que nem todo paciente eu consigo, então, utilizar, fazer esses exames, tá? E uma vez, né, que eu consigo fazer o cálculo, eu tenho aqui no estudo de Amato, 2011, né, o ponto de corte para a detecção de síndrome metabólica. Então, se eu consigo ou não, né, se eu tenho, se aquele meu paciente tem ou não síndrome metabólica, eu consigo com esses pontos de corte para pessoas de 30 a mais de 60. Bem, e o último índice proposto, né, para ser utilizado no lugar do IMC, é o índice ajustado para massa gorda, também chamado de IMC gordura, também chamado de IMC fat. Qual é a fórmula? 3 que multiplica o peso da pessoa em quilos, você faz esse valor, mais 4 que multiplica o percentual de gordura corporal, então, ou seja, eu preciso ter calculado esse percentual ou através de bioimpedância ou através da somatória de pregas, dividido pela estatura em centímetros, tá? Esse IMC gordura vai facilitar na verificação da identificação daquele falso magro, que é aquela pessoa que tem um IMC normal, mas ele tem um acúmulo de gordura que é compatível com uma pessoa obesa, e também o IMC elevado devido ao ganho de massa magra, que na verdade não é obesidade, né? Então é interessante a utilização desse índice. E aqui nós temos, né, a classificação que o Mialik e colaboradores nos deram, né? Então, valores, por exemplo, acima de 2 é classificação de obesidade, de 1,65 a 2, classificação normal, e 1,35 a 1,65, classificação de risco de desnutrição. Então, nós vamos ficar por aqui, tá? E terminaremos essa parte nas próximas aulas. Estamos chegando perto do final.